Namastê, bem-vindos. Dando início ao nosso encontro. Boa noite a todos. Então, para aqueles que estão vindo hoje pela primeira vez, o encontro acontece regularmente às terças-feiras, às 22 horas em ponto. Eu já abro a sala 15 minutos antes. Se alguém precisar fazer algum ajuste, a gente tem esses 15 minutos aí para fazer, né? Ajustar o som, ou reiniciar. Eu mesmo reinicio às vezes 2, 3 vezes antes de começar, até que as coisas fiquem mais ou menos estáveis, né? Nem sempre estão. E o encontro, ele é um encontro bem especial, porque nós temos aqui oportunidades de olhar para coisas que normalmente não são tão fáceis de serem conversadas e vistas. Boa parte dos temas que a gente conversa aqui, boa parte dos assuntos, vem da nossa interação com a Diksha, com a energia Diksha. Eu sempre suponho que todos, ou quase todos os participantes aqui do encontro já tenham recebido a Diksha, pelo menos uma vez, né? Porque senão a gente nem sabe bem do que está falando aqui. Então, se alguém nunca recebeu a Diksha, avisa que a gente faz até um outro encontro aqui para conversar a respeito. Por que não? Né? A gente pode fazer sim. Ou já me manda a pergunta ou alguma coisa que gostaria que fosse abordada durante o dia. Assim eu já me preparo de antemão para a gente falar a respeito disso. Então, o que acontece quando a gente recebe a Diksha? É gostoso, a gente relaxa, muitas vezes a gente está num estado de tensão e o relaxamento inevitavelmente acontece. Às vezes a gente está com uma dificuldade emocional, uma dificuldade física, e essas coisas vão sendo encaminhadas para uma liberação, para uma cura. Essa é a primeira fase da nossa relação com a Diksha. Né? O primeiro contato, a própria energia vai buscar proporcionar a você um bem-estar, porque se você não estiver bem, dificilmente você segue adiante. Então, as primeiras coisas que vão ocorrendo com a Diksha é que tudo aquilo que impede você de estar bem vem à tona, vem à superfície, para que seja visto. E uma vez que seja visto, algo pode ser feito a respeito. A gente só pode trabalhar em cima daquilo que a gente vê, né? Então, a finalidade desse encontro, entre outras coisas, é que a gente possa ver o que não foi visto ainda e buscar uma liberação, especialmente das situações onde a nossa vida está mais difícil, né? Em vários aspectos. É muito importante que a gente entenda que caminhar espiritualmente significa inicialmente acertar todas as questões da nossa vida que não estão bem. Aí você se encontra livre para seguir adiante. Então muitas vezes a gente começa a receber a Diksha e os relacionamentos que não estão bem começam a nos chamar, a questão financeira começa a nos chamar, e os nossos relacionamentos com pessoas, com a nossa família e com a gente mesmo também começam a nos chamar.
porque esses temas são temas onde a nossa vida fica muitas vezes girando em torno destes temas, né? A gente praticamente não fala de outra coisa, não olha para outra coisa, a não ser esses aspectos, porque a nossa vida está parada ou está com uma sensação de não caminhar, temos uma sensação de não fluidez. Então, nosso encontro aqui tem esse propósito, tá bem? Para quem nunca participou, a forma de entrar no encontro não é clicando na palavra follow, tá? A palavra follow você clica uma única vez, porque você vai ser colocado numa listagem e vai passar a me seguir através do live stream. Então, toda semana, o próprio live stream, assim que eu começo o encontro, vai te avisar. Uma vez que você já clicou no follow, não precisa clicar novamente. Tem gente que ainda toda semana clica nele. Não precisa, tá bem? O live stream, ele sempre vai te notificar pelo e-mail que você cadastrou. Cuidado, né, de colocar o e-mail certo, que o encontro está começando. Isso vale para mim e para todos os outros meditadores e trainers que eventualmente façam esses encontros pelo live stream. Você o segue e regularmente, sempre que o encontro vai começar, o próprio sistema, o próprio software do live stream vai te avisar que vai começar o encontro. Você recebe uma notificação, tá bem? Não é necessário fazê-lo mais do que uma única vez. Da mesma forma, eu peço que você se cadastre no meu formulário, porque também é um jeito de eu estar passando regularmente informações mais detalhadas de como participar do encontro. E eu já boto também o link deste encontro, desta semana, assim como da One's Meditation, que vai acontecer logo em seguida. Tudo isso eu já mando por volta das 19h30, horário de Brasília, para todos que estão cadastrados na minha listagem, tá bom? Então, ao invés de entrar direto, procure se cadastrar, assim você já fica com o link na mão e fica mais fácil de acessar, tá bem? Além do que eu vou tendo uma noção se mais gente está vindo, como é que está indo, porque senão eu fico sem saber, tá bem? E para mim é legal saber. Bom, a gente sempre faz uma pequena introdução e eu peço que vocês se desconectem de todas as outras coisas que eventualmente vocês possam estar fazendo, que se dediquem total e integralmente ao encontro, porque ele é feito das nossas presenças, e quanto mais presentes quanto mais inteiramente estivermos presentes, mais o encontro fica bonito, mais o encontro fica forte, porque ele é feito pelas nossas presenças. Além da nossa presença física, da nossa atenção, da nossa disponibilidade para estar junto, nós também invocamos a presença divina. Tá bem? Então, onde é que nós vamos encontrar a presença? A gente sempre vai encontrar a presença no coração. É onde nós nos reunimos em presença e onde nós invocamos a presença divina. Então, eu vou pedir para vocês fecharem os olhos por alguns instantes, voltarem a sua atenção à sua respiração, volta a sua atenção para a temperatura do seu corpo, nessa região aqui do centro do peito. Procura sentir através das suas mãos a expansão e a contração do seu peito. Procura sentir internamente o toque da sua mão no seu peito. Primeiro sente de fora para dentro, depois sente de dentro para fora. Aproveite a oportunidade para se aproximar cada vez mais desse momento, permitindo que todos os assuntos, todos os temas, tudo aquilo que não pertence a este momento, vá embora.
e se posicione internamente de forma a acolher tudo aquilo que está acontecendo apenas nesse momento. Só o que está acontecendo agora. O que está acontecendo agora você está sentindo com as mãos, você está sentindo no seu corpo. Assim como você está ouvindo o que está sendo dito. E se você estiver com os olhos abertos, talvez você esteja vendo alguma coisa. Vamos respirar 3 vezes bem fundo. Lembrando que o encontro é feito por todos nós, e que a gente se encontre de fato aqui, ainda que virtualmente, em consciência nós estamos todos bem pertinho, muito próximos, muito conectados. E isso é muito importante, é a base para a gente seguir adiante aqui. Respira mais uma vez, solta bem o ar, inspira mais uma vez e abre os olhos. Oi, Michele. Setu, raramente fico sozinha, mesmo assim faço as minhas práticas. Faço as sadhanas, medito. Fazer tudo isso em meio ao barulho da vida, da casa, ainda funciona? Ou, se funciona, Michele? Com certeza. Com certeza. Vou pedir para agora vocês não me cumprimentarem mais, tá bem? Entra na sala e fica quietinho, porque o encontro já começou, senão as perguntas vão descendo, tá bom? Só posso ir daqui por diante perguntas no espaço do chat, tá bom? Então, Michele, isso foi um dos grandes aprendizados que eu tive com o Osho, uns aprendizados muito bonitos. Quando eu estive no ashram dele, final dos anos 70, eu, por orientação dele, fiz uma meditação num grupo que chamava Centering, um grupo de centramento, onde nós fazíamos um trabalho em dupla, e onde eu tinha que dizer uma frase e um parceiro me dizia outra, né? Uma frase dependia da outra. Então eu tinha que dizer chapat, chapat, chamaui, e o meu parceiro tinha que dizer chamau, chamau, chapate, alguma coisa assim. Se ele errasse a sequência dele, eu erraria a minha. Então o exercício consistia em a gente não parar, não podia ser interrompido esse diálogo, e daí nós saímos de dentro do ashram, pegamos um tuk-tuk, que é uma motinho de 3 lugares, né, um triciclo, fomos para uma zona comercial, demos uma volta lá, compramos um sorvete, pegamos novamente a nossa conduçãozinha e voltamos para o ashram. Isso tudo levou por volta de 1h30, 2 horas, sem parar de falar o nosso diálogo e sem poder errar, porque se um de nós interrompesse ou errasse, a coisa ia para o brejo, né? Então, qual que foi o objetivo desse exercício? Foi o da gente encontrar um meio de permanecer centrado, apesar de todo o ruído no entorno. Isso foi um treino muito bonito, porque eu tenho isso como uma forma de meditação da qual eu não abri mão, né? Uma coisa é você sentar em cima de uma montanha, quando o sol vai se pôr, admirando o pôr do sol, em posição de lótus, né? Eventualmente com fone de ouvido tocando uma musiquinha bonita, ou só ouvindo os sons da própria natureza, e aí entrar em meditação ou fazer uma prática. Só que você fica dependente sempre de um fator externo para que você possa encontrar o seu silêncio interno. Não é verdade? Então, o objetivo dessa meditação, dessa técnica, ou dessa forma, desse aprendizado, que nem foi uma coisa criada pelo Osho, foi uma coisa criada por um outro mestre, chamado Gurdjieff. Ele fazia muitos exercícios desse tipo, né? É fazer com que você encontre o silêncio interno, independentemente de qualquer fator externo estarem ou não estarem presentes, no caso de uma bela natureza, né? Ou de você estar, para quem mora aqui em São Paulo, preso no meio da marginal, num trânsito das 7 horas da noite, né? Aqui não tem muita buzina, muito barulho, mas é uma coisa que exige né? Especialmente se você está com pressa e está tudo parado, normalmente você entra num estado de aflição, se você de fato está precisando chegar a um lugar e não está conseguindo, né? É aflitivo.
Mas a beleza disso que você está colocando é justamente essa, né? Independente de qualquer que seja o ruído externo, você não perde o seu silêncio interno. O seu silêncio interno, se ele for de fato verdadeiro, se ele for real, ele não é abalável por nada do que acontece fora. É claro, né, que se eu estou aqui no sossego de casa e um vizinho começa, né, a ouvir uma música, especialmente uma música que eu não gosto, talvez eu me sinta um pouco incomodado. Na verdade, eu me sinto mesmo. É fácil eu ficar incomodado com esse tipo de coisa, né? Ou gritaria na rua, né? Ou, enfim, né, carros com as janelas abertas tocando um som horroroso em alto volume, estaciona bem aqui na minha porta, né? Eu vou ficar incomodado, com certeza. Eu facilmente me incomodo com barulho, né? Outra coisa é eu ficar perturbado, né? Quando eu estou buscando uma conexão, quando eu estou buscando fazer a meditação. Então, eu, pela minha natureza, adoro silêncio e adoro música. Então, quanto mais silencioso for o lugar, quanto melhor para mim. Eu vou me sentir muito bem, né? Não gosto de jantar fora num lugar que tenham, né, tipo as pizzarias aqui de São Paulo, algumas são muito grandes, em que mal dá para conversar com alguém do lado. Eu fico um pouco perturbado pelo excesso de barulho. É uma dificuldade minha. Agora, quando eu estou fazendo uma meditação ou alguma coisa assim, eu vou encontrar o espaço interno, o silêncio interno, independentemente de qualquer possibilidade de algo externo me incomodar. Eu não preciso criar o paraíso para então encontrar o paraíso dentro, né? O paraíso ele sempre está dentro. Às vezes o inferno está dentro também, mas o paraíso ele é acessado internamente. Então é importante que você não fique tão solene, ou mande todo mundo calar a boca, todo mundo fecha a porta, todo mundo para de fazer barulho, desligar a televisão, porque agora você vai fazer uma sadhana, né? Se as pessoas puderem colaborar para que você tenha um tempinho para ficar bem, ótimo, né? O que você não pode é permanecer na dependência de que os fatores externos estejam numa condição ideal, para que só então assim você possa ser capaz de acessar internamente o que você está buscando, né? Não é assim, isso não é necessário. Então é bom desenvolver a habilidade, a capacidade de se conectar com ou sem condições favoráveis, que assim você não fica dependente, né? E também a sua conexão vai ficando cada vez mais forte. Dependente do que está acontecendo fora, você está bem internamente. Uma outra frase bonita que eu acho, frase não, uma indicação que ele nos dava, né? Eu falo muito do Osho porque fui discípulo dele por mais de 30 anos, né? Ainda sou, né? E ele diz assim, né, permaneça sempre no olho do furacão, no centro do furacão, né? Não se identifique. Se você for para a periferia do furacão, ele te destrói. Você é levada e você desaparece e é destruída. Se você pelos fortes ventos, né? Se você permanecer, que é uma qualidade do furacão é essa, se você permanecer no centro, né, apenas como uma testemunha de todos os eventos que ocorrem em volta de você, você fica absolutamente quieta e estável, porque no centro do furacão é o que tem, é silêncio e quietude. Então busque sempre ficar no centro das coisas e não se deixe levar, né? Às vezes tem uma discussão acontecendo no outro quarto, às vezes tem uma briga, às vezes tem uma televisão alta, às vezes tem alguém lavando louça, fazendo barulho com as panelas, ou o que seja, né? Barulho da rua, barulho de trânsito, gente falando muito, e todo tipo de interferência, né? Porque se você ficar dependente dessas coisas, de fato, além de você entrar em sofrimento, né? Porque as pessoas não te respeitam, não respeitam o teu momento de meditação, o teu momento de sadhana, o teu momento de conexão, e você começa a ficar incomodado. Bom, então procure encontrar esse lugar dentro de você que não é abalado, que não é abalável, nem abalado por nada do que acontece fora.
saber que liberdade que isso vai te dar. Tá bem? Oi, Fernanda. O que é viver desperto? Você vai encontrar uma resposta diferente de cada pessoa que está nesse estado, tá bem? Não é algo que possa ser descrito como é assim, né? Mas tem algumas coisas que a gente pode pontuar, né? Viver desperto é você se desidentificar, às vezes gradualmente, às vezes não é uma coisa tão súbita, de todos os processos de identificação que a sua mente, por N fatores, especialmente os condicionamentos, ainda te submete. Então, a mente vai continuar existindo, os condicionamentos vão continuar existindo, as identificações vão continuar existindo, mas aos poucos isso vai se dissolvendo. Todas as coisas que te acometem, especialmente os processos mentais, né, que são inevitavelmente, invariavelmente conflituosos, vão deixar de dominar você como sempre o fizeram. Então, estar desperto não é que a sua mente vai parar. De forma alguma, não vai mudar nada. Tua mente continua, num primeiro momento, da mesma forma. Mas todos os estados de conflito que são causados pela mente, eles vão deixando de acontecer. Então, qual que é a consequência disso? Quando você deixa de ter e de viver em constantes conflitos internamente, o que se manifesta externamente a você também deixa de ser tão conflitante, né? O mundo externo, ele sempre reflete o que está acontecendo dentro. Então, na medida em que você vai criando uma nova realidade, porque é isso que acontece, você vai criando uma nova realidade para você, da qual todos os demais participam também. Você vai criando um círculo mais harmônico de relacionamentos e de forma de viver. Então, viver desperto tem essa qualidade. Talvez uma outra pessoa que esteja desperta vai descrever uma coisa completamente diferente. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente já fica sabendo de antemão, lá na One University, quando se faz esse tipo de pergunta, que foram feitas especialmente antes das pessoas começarem a despertar, né, nos anos 2010, 2011, 2012. Em 2012, quando eu fui declarado desperto, em outubro, só tinha eu, Bhaskar e mais uma moça despertos no Brasil, né? E hoje já tem muita gente. Mas em 2012, declaradamente pela ONU, éramos apenas nós três, eu, Bhaskar e Maristela. E depois, no final do ano, um grande número de pessoas despertou também. Despertou indo lá para a Índia. Eu fui declarado desperto aqui no Brasil. E o que se perguntava era respondido dessa forma, né? Existem 7 bilhões de habitantes vivos no planeta Terra. O destino de todos os 7 bilhões de habitantes é despertarem. E serão 7 bilhões de despertares diferentes. Não vão haver 2 iguais. Então, cada um de nós é único na sua experiência de como viver, na sua experiência em lidar com a sua mente, na sua experiência de expansão de consciência. Então, não é possível te dar uma resposta só, né? Porque viver desperto é parte da nossa vida. É como nós vivemos a nossa vida nesse estado. E a nossa vida, ela se desenvolve, se desenrola, né, momento a momento, de uma forma diferente para cada um de nós. Tá bom? Então, para mim, pessoalmente, estar desperto já há algum tempo, já faz bastante tempo, na verdade, eu tenho uma vida menos conflituosa. É isso que para mim é mais notório, né? As coisas que me perturbavam muito, ou me perturbam menos, ou já não me perturbam mais, né?
Consequência disso é que eu sou mais saudável também, fico menos doente. Pego minhas gripes, tenho minhas dores nas costas musculares, bababá, bababá, né? Também não sou mais tão jovem assim. Ainda assim, eu praticamente não fico doente, né? Não tenho doenças físicas, especialmente aquelas que vêm por conta de somatizações. Todas as doenças que ocorrem por conta de estados emocionais de desequilíbrio, né? Vão se manifestar no corpo de uma forma. E na medida que esses estados vão se aquietando, o corpo ele não responde mais dessa forma. Ele fica melhor. Ele fica melhor. Né? Da mesma forma, se você tem algo que não está bem, a tendência é que haja um aceleramento do processo de cura. Isso também é um aspecto que a gente percebe com o despertar. Outra coisa que, enfim, todos os outros setores da nossa vida vão também sendo mexidos, né? E as coisas vão sendo equilibradas e equalizadas, inclusive a prosperidade, né? Porque a gente só não é próspero porque está em conflito com alguma coisa, né? Então, quando você se interessa em olhar para aquilo que é conflituoso dentro de você e atua no seu inconsciente, todas as situações da sua vida que são consequência destes conflitos vão deixar de acontecer. Vai mudando seu karma, vai mudando a forma como a vida te traz certas situações, porque você não precisa mais aprender com elas. Então, a gente começa a viver melhor. Quando você está melhor, você também cria menos confusão. Você cria menos encrenca para os outros. Então, estar desperto é também ver e testemunhar o desenvolvimento do seu estado naqueles e naquilo que está em volta de você. Não é apenas uma experiência interna. Eu estou legal, eu estou bem, estou tranquilo. Não. Né? Se você de fato está bem e tranquilo, porque às vezes a gente não está mesmo estando desperto, né? Mas se você de fato encontra uma forma mais equilibrada e estável de estar no mundo, você vai observar também, isso que é bonito de ver, o desenvolvimento disso, como isso vai afetando todas as outras coisas que estão em volta de você, inclusive as plantas, inclusive os animais, né? E especialmente as pessoas. Tá bom, Fernanda? A gente vai falando, se for para comentar sobre isso, a gente não para mais, tá? Tem sempre muita coisa para contar. Oi, Lúcia. Se tu tem observado antipatia gratuita de pessoas que não convivem comigo, tento não me importar, mas o que eu devo aprender com isso? Bom, você pode aprender várias coisas, né? A primeira é que a antipatia ela não é gratuita, tá bem? A antipatia parece que é gratuita, mas ela não é. Por quê? Porque todos nós projetamos uns para os outros coisas agradáveis e coisas desagradáveis. Por isso que eu digo que não é gratuita. Não que você tenha feito alguma coisa, não é nesse sentido que eu estou colocando. Tá bom, Lúcio? O que eu quero dizer com projeção? Eu sei que todo mundo sabe muito bem o que é projeção, né? Mas, para responder com mais clareza essa pergunta, você não sabe e você não vai ter controle sobre isso, do que de fato as pessoas estão vendo em você, independente de você manifestá-lo conscientemente ou não, né? Então, por exemplo, tem uma pessoa que só de olhar para você, ela fica irritada, né? Possivelmente você deve ser semelhante ou algum parente, ou alguma irmã, né? Ou a própria mãe, ou uma tia, ou uma professora, e assim por diante, uma chefe, e assim por diante. Mesmo que você não faça nada, só da pessoa olhar para você,
ela é como se ela se relacionasse com uma outra pessoa de quem ela não gosta e que provocou a ela inúmeros sentimentos desagradáveis. É isso que a gente chama de projeção, né? A pessoa nem conhece você, mas ela vive uma relação com você, ainda que distante, como você está colocando, por meio de uma imagem que não é verdadeira. Só que ela não sabe disso. Ela já te encaixou dentro de algo ou dentro de uma projeção de alguém com quem ela antipatiza, mas que muitas vezes ela nem pode expressar essa antipatia. Então ela te usa como um meio de fazer. E não há nada que você possa fazer com isso. Esse é um aprendizado da pessoa, né? E se ela está antipatizando com você e com outras pessoas, isso dói nela. Isso dói nela. Ela que vai se sentindo excluída e distanciada das coisas, porque inevitavelmente é o que vai acabar acontecendo, né? Tudo aquilo que nós antipatizamos em alguém nos pertence. Então esse é o aprendizado que você pode encontrar, né? Sempre que antipatizamos com pessoas, com lugares, com situações, quase sempre essa pessoa, lugar ou situação tem um aspecto nosso com o qual não convivemos bem e o qual rejeitamos. Então essa é a dinâmica. Como a gente não acessa o que está dentro, a gente antipatiza com aquele que expressa isso externamente. Mas todos os assuntos que nos desagradam nos outros, eles são sempre nossos e não tem fuga dessa regra. Não tem exceção a essa regra. Eu já disse isso algumas vezes aqui, né? Porque nós, nos conflitos das nossas relações, nós nos sentimos incomodados pelo comportamento de outra pessoa, do outro. A gente gostaria que ele mudasse, que ele fosse diferente, né? Mas ele não pode ser diferente do que ele é. Nós aqui nos sentimos incomodados. Por quê? Porque ele está manifestando alguma coisa que é nossa, mas que a gente não reconhece e não conhece. Então, a própria vida vai nos trazendo esses espelhos continuamente, vai nos trazendo as pessoas com as quais a gente antipatiza, mas que na verdade estão refletindo para nós aquilo que em nós não é visto, não é conhecido. Às vezes não é uma coisa tão lógica, tá? Eu já falei isso várias vezes aqui, não é a primeira vez que eu falo a esse respeito. E o terceiro aspecto a aprender com isso é que esta dinâmica, né, ela também vai nos afetar na nossa autoestima. Nós precisamos ser amados por todos. Nós precisamos do amor dos outros. Então, aí, Lúcia, que a coisa começa a ficar um pouco mais complicada e um pouco mais profunda, né? Porque por que você não é indiferente às antipatias gratuitas, né? Obviamente porque você, assim como todo mundo, tem necessidade de se sentir acolhido, respeitado e amado por todos. Nós precisamos do amor e do afeto e do reconhecimento e da aprovação e outras coisas mais dos outros, porque a gente mesmo não o tem por si mesmo. Se você não tiver um nível alto de autoestima, né, não gostar de si mesma, tiver muitos aspectos em você com os quais você não convive bem, é importante que os outros te apreciem, porque senão você vai para o buraco, né? Então uma forma de você se manter em algum tipo de equilíbrio é encontrar pessoas que gostem de você. Eu estou falando de uma coisa bem óbvia, eu sei, né? Mas é assim mesmo, né? Então, ficamos incomodados quando os outros não gostam da gente, porque isso reforça também aquilo que nós mesmos desamamos em nós mesmos, né? Aquilo que a gente não aprecia, aquilo que a gente não gosta, aquilo que a gente rejeita, isso é reforçado por aqueles que, gratuitamente ou não, têm uma antipatia. Então, o nosso tema aqui, Lúcia, é liberdade. Enquanto você depender da apreciação e do afeto dos outros para você se sentir bem consigo mesma, você fica numa relação
de dependência muito forte. E o que é que isso vai gerar? Isso começa a acontecer desde criança. Você começa a se comportar de tal forma a não agradar aos outros, a não desagradar aos outros, com medo de que, em desagradá-los, eles te rejeitem. E por aí vai. Né? Esse é o aprendizado mais forte que esse tipo de situação traz. Quanto você precisa ser estimada, né, pelo outro, quanto você cai, quanto você se entristece, quanto você se sente mal amada por si mesma, quando os outros não manifestam amor por você. Isso uma coisa vai criando a outra, né? Vai gerando um ciclo, porque no momento em que o outro identifica que você também não aprecia a si mesma, ele também não vai te apreciar, porque nós não vivemos em um amor incondicional. Né? Então, além de nós nos projetarmos uns nos outros o tempo todo, dificilmente estamos livres da necessidade de sermos amados pelos outros. Então a gente precisa que o outro nos ache uma pessoa legal, que o outro goste da gente do jeito que a gente é. Quando a gente identifica que o outro, gratuitamente ou não gosta da gente, né, implica ou simplesmente, né, ignora, isso pega forte, porque você precisamos desse afeto que vem do outro. Isso invariavelmente tem uma origem, né? Tem uma origem na relação que você teve afetiva, quantidade de amor que você recebeu ou não dos seus pais, quando você nasceu inclusive. Tá bom? Então, aí uma questão a investigar com mais carinho, com mais cuidado, como é que foi a sua relação de afeto, de amor com seus pais. Porque é ali, naquele momento, às vezes até no momento do nascimento, ou até mesmo já na sua gestação, que esses sentimentos começam a se formar dentro. Depois a vida vai reproduzindo, porque isso fica como uma carga e também um karma a ser dissolvido e ser aprendido. Né? Tá bom? É verdade, Michele. As bênçãos podem ser recebidas em qualquer lugar do mundo. Se não fosse assim, nós não seríamos doadores de Diksha, né? Nem Honest Meditators. As bênçãos estão disponíveis em qualquer parte desse planeta, porque não até fora dele, né? Agora, a gente não vai para o templo apenas para receber bênção. A gente vai para o Honest para se submeter a inúmeros processos de crescimento. A gente não vai lá para se sentar e receber Diksha. Não. A coisa que menos acontece lá na Honest é a gente receber Diksha, né? E a gente recebe, mas boa parte do tempo em que a gente está lá, o que acontece com a gente é que somos submetidos a inúmeros processos de cura, a inúmeras sadhanas, a inúmeros trabalhos, com o propósito de despertarmos, com o propósito de aprofundarmos o nosso estado de despertar, com o propósito de seguirmos adiante na nossa jornada. Então, a Honest é uma escola espiritual, e é uma das mais avançadas escolas espirituais que eu conheço. Olha que eu conheço várias, né? É uma das mais avançadas, cujos resultados estão se manifestando, se espalhando pelo mundo afora. Né? Hoje são raros os países que não tenham Diksha, ou que não tenham doadores de Diksha, que não tenham trainers, e que não estejam já se desenvolvendo de uma forma muito mais acentuada do que outros. Né? O que eu quero dizer com isso? É que cada um de nós que vai para o Honest, quando volta, traz alguma coisa que é compartilhado depois no próprio país. Né? Isso vem acontecendo dessa forma desde 2010, quando foi oferecido o primeiro curso de treino. Né? Então nós fomos para lá para podermos voltar para o Brasil e para os respectivos países para iniciar novas pessoas.
Ainda assim, nosso empenho é de levar todas as pessoas com as quais a gente interage para a Índia. E eu, inclusive, tô empenhado nisso, que eu vou levar um grupo daqui a um mês para lá, né? Um grupo de pessoas que já foi antes. Então, é um processo especial que ocorre em dezembro, né? E eu não abro mão de ir para lá também, né? Por mais que eu esteja conectado, que eu faça sessões de Diksha grandes aqui em São Paulo, que eu faça Awareness Meditations, que eu esteja trabalhando na interação com essa bênção, né? Eu sinto a necessidade de pelo menos uma vez ao ano ir para a Índia e me submeter aos processos que acontecem lá, né? E eu faço o que for necessário para que isso aconteça. Eu e mais um monte de gente. Quem já esteve lá sabe. Assim que sai de lá, por mais que volte e sinta e viva de uma forma diferente, não vê a hora de voltar para lá novamente, porque há um aceleramento muito grande do seu estado de consciência. Então, quando a gente fala as bênçãos estão em todos os lugares, de fato, você pode despertar aqui hoje, na Awareness Meditation, né? Tudo está disponível para você acontecer aqui, independente do lugar geográfico no qual você se encontra. Todas as coisas que existem na Índia estão disponíveis em qualquer lugar. O que acontece lá é que tem uma estrutura. O templo é uma estrutura, e é uma estrutura espiritual. O templo ele é vivo. Então, quando você vai para lá e medita dentro dele, ou faz sadhanas dentro dele, ou assiste aulas dentro dele, ou faz outras práticas espirituais dentro dele, e recebe Diksha dentro dele, e outras coisas mais, né? O que acontece com você dificilmente vai acontecer em outras partes do mundo, porque há uma concentração. Além do que, além da própria estrutura, do lugar geográfico, dos guias, da presença de um avatar vivo, você também está acompanhada, por exemplo, num processo de final de ano, por mais 1000 pessoas que também estão se trabalhando lá, das quais você não está separada. Então, quando a gente está aqui no nosso país, trabalhando, interagindo com a família, com os amigos, fazendo um monte de coisa, a experiência de crescimento ela fica muito mais diluída, porque o tempo que você dedica ao seu crescimento, ele é pequeno, né? As coisas vão sendo feitas na medida que dá, na medida que são disponibilizadas também, não é? Então, quando você vai para a Índia, você tem vamos assim, é um mergulho, uma imersão muito forte, né? Então, o resultado disso é que depois de 2, 3 semanas, 3 semanas no máximo, alguma coisa acontece com você, o seu despertar acontece, há um aprofundamento, há uma liberação de inúmeras cargas e há um aprofundamento de todo um estado de consciência que você de outra forma dificilmente consegue encontrar. Tá bom? Oi, Fernanda. Eu li em um texto da Awareness que temos várias vidas ao mesmo tempo. Como funciona o processo de vivemos várias vidas ao mesmo tempo? Gratidão. Eu li também. E já tinha visto o Bhagavan falar isso ao vivo. E ontem, né, isso foi colocado num grupo onde o Bhagavan, acho que até li isso hoje mesmo, né? Onde o Bhagavan nos informa, né, que vivemos em várias dimensões, que existem outras dimensões além desse plano que nós conhecemos, né, que habitamos outros planos, que somos como se fosse um desdobramento da mesma pessoa vivendo simultaneamente em diversos planos, né? E é um pouco difícil a gente entender isso, né, Fernanda? Porque a gente não é uma experiência com a qual eu, pelo menos, possa estar te contando alguma coisa, porque eu não tenho esse tipo de experiência, né? Já tive experiências parecidas, mas não tenho essa dessa forma.
Então, o que o Bhagavan nos esclarece, né, ou nos lembra, é que tempo e espaço são ilusórios. Não existe tempo e não existe espaço. A nossa mente é que precisa do tempo e do espaço para sentir ou para né, poder estar num estado de saúde, vamos dizer assim, né? Porque sem o tempo, sem o espaço, a gente fica completamente perdido. Então, o que o Bhagavan nos lembra, ou nos coloca, é que tempo e espaço são ilusórios, e que sim, nós vivemos simultaneamente em 7 planos diferentes, e que não há vidas passadas acontecendo fora do momento presente. Vidas passadas, elas ocorrem no momento presente. Não é que foi lá atrás, como a gente imagina que tenha sido. 100 anos atrás, 200 anos... Não. 100 anos atrás, 200 anos atrás, que a gente supõe que tenha tido uma vida em algum outro lugar, também estão acontecendo nesse exato momento. Quem tem a visão mística, ou quem está num estado de consciência mais elevado, vê isso. Né? Não é que vê vidas passadas, vê esse desdobramento de uma pessoa vivendo simultaneamente em vários planos ao mesmo tempo. Né? E é só que eu consigo te responder, tá bom? Eu não sei explicar isso para você porque não é uma experiência minha. Eu já fiz minhas viagens, eu já viajo no sentido de acessar estados mais elevados de consciência, onde a gente se vê. É mais ou menos uma experiência semelhante à que a gente tem quando está dormindo. Né? Eu, esses últimos dias, tenho tido várias. Eu acordo de manhã, eu estava vivendo mesmo em outro lugar, e quando eu abro o olho, por alguns segundos eu tenho um pequeno desconforto, porque eu estava numa história e não é lá, é aqui. É como se eu estivesse simultaneamente agindo e me movendo em mais do que um plano. Eu tenho tido esse tipo de experiência de manhã. Esses últimos dias tenho tido várias. Né? Tenho acordado cedo, viro para o lado para dormir mais um pouco, e esse segundo momento em que eu vou dormir, ele não é exatamente uma coisa, não é um sono comum. Né? É como se eu desse uma desconectada dessa dimensão e fosse para outra, e depois voltasse para essa, eu achasse tudo um pouco estranho. Né? Mas é só isso. É o único tipo de experiência que eu tenho, e eu nem sei se ela de fato ela é real. Pode ser que seja apenas um sonho mesmo. Tá? Mas é o que eu posso te responder. Muitas vezes o Bhagavan diz coisas que a gente na hora entende, acha interessante, mas fica quase que no âmbito da curiosidade, né? Ou nos intriga, porque ele disse uma coisa que para nós é tão inconcebível. No entanto, nada do que é dito é à toa, é gratuito. Né? O Bhagavan, um avatar e um mestre não falam coisas gratuitamente. Tudo sempre tem uma intenção, um propósito, mesmo que seja para bagunçar um pouco a forma como nossa mente racional e, né, kardecista, né, cartesiano, não é kardecista, se move, né, dentro da lógica, dentro de certos parâmetros de entendimento. Então, às vezes, um mestre fala alguma coisa para fazer com que a sua mente entre um pouco em parafuso. Né? Tudo aquilo que você acredita que seja de um jeito é derrubado por terra. Por exemplo, tudo aquilo que pertence a vidas passadas. Não, há 100 anos atrás eu me lembro de uma vida que eu tive, que eu fui isso, fui aquilo outro, conheci tal pessoa, eu vivia lá naquela casa, eu me lembro perfeitamente. E essa coisa de você conceber o tempo, ainda conceitualmente, né, como algo que aconteceu lá atrás, é dito para você que isso é ilusório, isso já vai mexer um pouquinho com a sua percepção. Então, a intenção do Bhagavan também falar uma coisa dessas, até onde eu entendo, é a abertura de uma janela. É como se você pudesse vislumbrar algo que está aquém da sua capacidade de conceber. Nisso a mente dá uma paradinha. Ela entra num estado de ponto morto, porque ela não sabe muito bem o que fazer com aquela informação. Onde encaixar uma frase como essas? Quem é você
quem é você, depois que você fica sabendo que existem 7 de você, ou mais, vivendo simultaneamente em 7 ou mais planos diferentes, e que não existe tempo e espaço. Como é que fica tudo aquilo que você percebe de si mesmo quando você ouve uma coisa dessas, né? Então, o convite de Bhagavan é que você expanda, que você abra, que você não se atenha ao que você já conhece, que você ouse abrir-se mais e mais e mais e ir além de tudo aquilo que você acha que existe, né? Sempre essa é a intenção de um mestre. Tá bom? Oi, Fábio. Boa noite. Passo Diksha a um grupo de detentos num presídio em Rivera, no Uruguai. Alguma sugestão para esse processo? Não, não tem uma sugestão. Eu acho que está fazendo uma coisa muito bela, né? Pessoas que estão em presídios têm uma experiência de vida muito diferente das outras pessoas, né? Primeiro porque ser privado de liberdade talvez seja, hoje de tarde eu estava pensando nisso, seja uma das experiências de vida mais dolorosas, né? Mais dolorosas. Eu lendo aqui no noticiário hoje de manhã no jornal a respeito de pessoas que estão sendo presas, empresários muito ricos, né, de grandes construtoras aqui do Brasil, estão sendo presos porque participaram da corrupção de alguns órgãos aqui, especialmente da Petrobras. Então, uma pessoa que sempre viveu com tudo, com tanta liberdade, com tanto poder, né, de repente se vê confinada a viver dentro de uma cela trancada, né, sem expectativa de sair dela, sendo continuamente negado o habeas corpus, ou sei lá como é que chama. Então, o que é estar preso por um cara desses que se achava acima dos direitos, né, acima da justiça, acima de qualquer coisa? Como é ser preso, né? Como é viver preso no meio como é que socialmente você fica se você cometer um delito e tem que conviver com o julgamento de outros seres humanos? Como é que é a sua vida dentro de uma cela? Como é que é a sua vida dentro de um presídio? Então, eu nem imagino, né? Mas, com certeza, não é uma vida igual daqueles que estão fora de um presídio. Quando você dá a estas pessoas a oportunidade de acessarem a presença divina, de acessarem outros estados de consciência, é uma grande bênção, né? Só de ter alguém que venha de fora, dar a eles algo para que eles se sintam melhores e possam crescer dentro de suas vidas, crescer espiritualmente, isso já é suficiente, viu? É suficiente, né? Eu não posso sugerir nada mais além de você, em alguns momentos, entrar em contato com o sofrimento destas pessoas, né? E fazê-las compreenderem que elas não estão ali apenas sendo punidas, mas que também é um momento existencial delas aprenderem uma lição a respeito do que é causar dor e sofrimento a uma outra pessoa. Porque se elas foram confinadas num presídio, é porque elas causaram dor e sofrimento a uma ou a mais pessoas. Ninguém está preso, retirado do convívio social por nada, né? É uma forma que socialmente se encontrou. Eu não estou dizendo que é bom nem ruim, mas é uma forma que se usa para retirar uma pessoa do convívio, porque ela não pode estar na presença, não pode estar em liberdade, em convívio com outras pessoas, porque ela pode novamente causar algum dano e ela precisa ser confinada por isso. Então é uma situação muito específica. Mas, como toda situação, é uma oportunidade também para a pessoa que está numa situação dessas encontrar uma liberação. Eu conheci uma pessoa, não conheci pessoalmente, ele escreveu 2 livros dentro da prisão, e o nome em inglês, um deles é From Onions to Pearls, de cebolas a pérolas,
no sentido de você ir se desfazendo de camadas e camadas e camadas da cebola e encontrar a pérola que está no centro. Então, é um processo, né? E ele escreveu um outro livro, que agora esqueci o nome. Esse cara foi preso porque ele era traficante de êxtase. Ele viajava mundo afora querendo ajudar as pessoas, achava que ia mudar a consciência da humanidade por uma substância que ainda não era considerada droga. Ele foi um dos criadores do êxtase. E mais adiante o êxtase foi considerado droga e ele foi preso pela Interpol num voo, num jatinho particular dele aí, e ficou preso por muitos anos. Dentro da prisão ele se iluminou. Ele teve um despertar e teve um processo de iluminação muito forte. Ele escreveu esses 2 livros e já saiu da prisão dando satsangs. E depois ele abriu centros, ele foi para Costa Rica e ele ajudou muita gente. Eu não sei se ele está vivo ainda, porque se eu não me engano ele teve um câncer, né? Não sei se ele está vivo ainda. Mas ele teve uma experiência muito forte de despertar que se deu dentro da prisão. Dentro da prisão, né? E, enfim, só não se esqueça que essas pessoas estão vivendo situações de confinamento e que isso é muito diferente do que a gente experiencia aqui fora. Tá bom? Aí você vai encontrar uma forma de ajudá-los. Continue ajudando. De vez em quando, se quiser, compartilha o que está acontecendo lá com a gente. Tá bom? Bom, são 11 horas. Eu vou me preparar para a Oneness Meditation agora. Como vocês sabem, tem um outro link. O Oneness Meditation acontece aqui mesmo no live stream, mas eu vou fechar a sala agora, vou interromper o encontro. Eu preciso trocar de computador, então eu vou abrir novamente o live stream dentro de 15 minutos, talvez um pouco antes, e nós nos reencontramos novamente. Tá bom? Namastê, muito obrigado pela companhia até aqui. Oneness Meditation é uma diksha muito forte, é importante que seja recebida também, mesmo que você não consiga permanecer até o final, porque ela vai terminar por volta de 11h45, 15 para as meia-noite, horário de Brasília. Se você puder, pelo menos participar dela toda, ótimo. Se não puder, pelo menos receba um pouco da tá bem? Namastê, gratidão, até daqui a pouquinho.